Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Para surpreender sua madrasta francesa, a menina aprende seu idioma, e no dia do casamento, Emma Johnson, uma americana de 24 anos, estava perdidamente apaixonada por seu noivo, Lucas Martin. Desde o momento em que se conheceram em um movimentado café em Nova York, ela foi imediatamente cativada por seu sorriso gentil e olhar sonhador. Lucas, com seu charmoso sotaque francês e maneiras elegantes, parecia ter saído diretamente de um romance. Arquiteto talentoso, possuía aquela rara mistura de criatividade e rigor, capaz de projetar edifícios que pareciam contar histórias. Nascido e criado em Paris, carregava consigo as raízes profundas da cultura francesa, uma cultura que Lucas prezava e respeitava imensamente. O romance deles foi construído por meio de videochamadas noturnas, viagens intercontinentais, cartas e pequenos presentes simbólicos. Apesar da barreira linguística, Emma tinha algum domínio do francês, mas Lucas sempre a ajudou a melhorar, e das diferenças culturais, o vínculo se fortaleceu, impulsionado pela curiosidade genuína e pelo respeito mútuo. Mas havia um desafio que Emma temia mais do que qualquer outra coisa: sua futura sogra, Madame Claire Martin. Claire era uma mulher de rara elegância, com aquele porte altivo tipicamente francês, que sempre parecia deslizar pelos pisos de mármore de sua casa parisiense. Extremamente sofisticada, ela tinha um gosto pelas coisas mais refinadas: alta costura, alta gastronomia, conversas filosóficas com uma taça de vinho. Mas Claire também tinha um caráter reservado, quase distante, que Emma lutava para penetrar. Para complicar ainda mais a situação, havia a barreira linguística. Claire falava muito pouco inglês, preferindo se expressar na língua de Molière, o que reforçava sua distância. Emma sentia que seus esforços de comunicação eram superficiais, que ela era incapaz de mostrar sua verdadeira personalidade àquela mulher tão apegada às tradições francesas. Ela temia que Claire nunca a aceitasse plenamente, que essa distância se tornasse um obstáculo duradouro. Então, toda vez que pensava naquele relacionamento complicado, Emma sentia um pequeno nó de apreensão na boca do estômago. No entanto, ela sabia que precisava se esforçar, um esforço real e profundo, para tentar conquistar o coração de Claire. Porque Lucas merecia uma família unida e porque Emma queria, mais do que tudo, ser aceita e amada como era. Emma havia tomado uma decisão que mudaria completamente sua vida: aprender francês. Não apenas algumas frases educadas ou palavras básicas, mas dominar o idioma para finalmente poder se comunicar com Claire de forma autêntica e sincera. Ela queria que sua futura sogra sentisse, em cada palavra, em cada entonação, o profundo respeito que sentia por ela e, acima de tudo, o desejo de se integrar plenamente àquela família tão preciosa para Lucas. Todas as noites, após um longo dia em uma pequena agência de comunicação em Manhattan, Emma sentava-se à sua mesa com seus livros, fichas de vocabulário e computador. Os cursos intensivos online a acompanhavam nessa aventura, com exercícios de gramática, diálogos para praticar e, principalmente, gravações para aprimorar sua pronúncia. Ela passava horas praticando conjugações, imitando sotaques, às vezes frustrada com ligações ou sons difíceis de entender. Mas ela persistia, motivada por uma imagem específica: o sorriso de Claire, que se iluminava ao ouvi-la falar sua língua nativa. Às vezes, ela gravava e ouvia a própria voz novamente, anotando erros e tentando corrigir o menor deslize. Também assistia a filmes franceses e ouvia músicas de Charles Aznavour e Edith Piaf para mergulhar na musicalidade da língua, para que ela não fosse apenas aprendida, mas vivida. Lucas, ciente desse compromisso, era seu maior apoio. Todas as noites ele a parabenizava, corrigia-a gentilmente e a tranquilizava quando ela duvidava de si mesma. Você verá, a mamãe vai ficar tão orgulhosa de você, Emma, repetia ele gentilmente. Falar a língua dela é como abrir uma porta para o coração dela. E eu sei que Claire está esperando por esse gesto seu. Essas palavras deram a Emma uma nova energia. Ela sentiu que esse aprendizado ia muito além das palavras. Era uma ponte entre dois mundos, uma maneira de superar as diferenças. Um gesto de amor tão forte quanto as promessas trocadas com Lucas. O grande dia se aproximava rapidamente. Convites já haviam sido enviados, locais reservados e vestidos escolhidos. Mas para Emma, outro desafio pessoal estava por vir: surpreender Claire. Depois de meses de esforço, horas ensaiando e aperfeiçoando seu francês, ela queria chegar à França não como uma estrangeira desajeitada, mas como uma futura nora pronta para abraçar plenamente a cultura que lhe era tão cara. Quando o avião finalmente pousou no aeroporto Charles de Gaulle,
Uma mistura de excitação e nervosismo a invadiu. As ruas de Paris, a luz suave dos prédios antigos, os transeuntes falando a língua que ela aprenderá com tanta paixão. Tudo parecia familiar e intimidador, mas Emma estava determinada. Ela sabia que aquele momento seria decisivo. Poucos dias depois, na casa da família Martin, uma elegante mansão aninhada no coração de um tranquilo bairro parisiense, a atmosfera era de uma leve tensão. As paredes, impregnadas de história, pareciam prender a respiração, como se soubessem que algo importante estava prestes a acontecer. A imponente sala de estar, com seu pé direito alto adornado com molduras delicadas e janelas guarnecidas por pesadas cortinas de veludo, estava banhada pela luz suave de uma tarde de outono. No centro da sala, Claire Martin esperava, imóvel, com as mãos delicadamente apoiadas nos joelhos. Usava um vestido simples e elegante, em tons neutros, que realçava a delicadeza de seus traços e a profundidade de seus olhos. Seu olhar, normalmente reservado, agora transparecia uma curiosidade palpável, misturada a uma leve apreensão. Aquele momento, ela sabia, seria decisivo. A porta se abriu lentamente. Emma entrou com o coração aos pulos. Cada passo parecia ressoar mais alto no silêncio quase sagrado. Ela havia ensaiado aquela cena 1000 vezes em sua cabeça, mas nada poderia prepará-la para a intensidade do momento. Com o rosto ligeiramente avermelhado de emoção, ela olhou para Claire e, reunindo toda a sua coragem, disse com uma voz clara e calma, imbuída de sinceridade. Olá, senhora Martin. É um prazer finalmente conhecê-la. Um silêncio se instalou, suspenso no tempo, como se os segundos se estendessem indefinidamente. Então, lentamente, um leve sorriso surgiu nos lábios de Claire. Ela olhou para Emma com uma gentileza inesperada, admirando a precisão de seu sotaque, a fluidez de sua pronúncia e, acima de tudo, o calor que emanava de suas palavras. Sem hesitar, ela respondeu em francês, sem recorrer ao inglês. Emma, é um prazer. Admiro seu esforço, de verdade. Essa simples troca mudou tudo. Como se, de repente, um véu invisível tivesse se levantado entre eles, dissolvendo meses de distância e incerteza. A barreira da língua, os mal-entendidos silenciosos, as dúvidas que pesavam em cada encontro começaram a desaparecer lentamente, dando lugar a algo mais verdadeiro, mais humano. Emma sentiu um novo calor invadi-la, um fogo suave, mas poderoso, que começou em seu peito e se espalhou para as palmas de suas mãos trêmulas. O olhar de Claire, tão reservado até então, suavizou-se, como se deixasse transparecer um primeiro raio de confiança. Um sinal de que os esforços de Emma não haviam passado despercebidos. Naquele momento de suspensão, o mundo exterior pareceu desaparecer. Tudo o que restava eram essas duas mulheres, conectadas por uma frágil, mas genuína ponte de entendimento. Este momento aparentemente simples carregava consigo todo o poder de um ponto de virada, um momento em que corações se abrem, barreiras caem e a promessa de um novo relacionamento emerge. No silêncio acolhedor que se seguiu, Emma percebeu que havia conquistado mais do que apenas uma conversa. Ela havia conquistado uma porta entreaberta, um tímido, mas sincero começo de aceitação. Ela pretendia atravessar essa porta, passo a passo, com paciência e gentileza. De repente, ela se sentiu mais forte, mais confiante, pronta para enfrentar quaisquer incertezas que ainda pudessem surgir em seu caminho. Acima de tudo, pronta para construir, ao lado de Lucas, esta família onde duas culturas, duas línguas, duas histórias pudessem finalmente se unir em respeito e amor. As semanas seguintes passaram em um turbilhão de emoções e descobertas. Emma se dedicou totalmente aos preparativos do casamento, ciente de que não seria apenas uma celebração do amor entre ela e Lucas, mas também uma oportunidade única de construir laços fortes com seus futuros sogros. Ela mergulhou com curiosidade nas tradições francesas, aprendendo cada detalhe com crescente entusiasmo. Descobriu a importância das refeições em família, verdadeiras cerimônias onde a comida se tornava uma linguagem por si só. Cada prato contava uma história, cada brinde carregava emoção. As longas mesas onde vinhos finos, queijos curados e sobremesas delicadas eram compartilhados tornaram-se oportunidades para Emma conhecer Claire e os outros membros da família Martin. Ela aprendeu o estilo francês de celebrar casamentos, a cerimônia elegante, porém calorosa, a recepção com seus refinados petits fours, as danças tradicionais, mas também a sutil mistura de intimidade e convívio que caracterizava essas celebrações. Em cada etapa, ela se esforçou para participar plenamente, para compreender o significado de cada gesto, cada expressão, cada tradição. E acima de tudo, ela se esforçou para falar francês, às vezes com hesitação, às vezes com confiança, enquanto cumprimentava os convidados.
agradecia os presentes e compartilhava histórias sobre seu relacionamento com Lucas. Cada palavra dita na língua de Claire fortalecia o vínculo entre eles, dissolvendo ainda mais a barreira invisível que há muito separava as duas mulheres. Madame Martin, antes distante, aos poucos se abria. O que começara como uma cortesia formal transformou-se em trocas mais calorosas, tingidas de genuína cumplicidade. Agora compartilhavam momentos simples e preciosos, um café ao sol no terraço, um passeio no jardim onde Claire relembrava memórias de infância, ou momentos de risadas compartilhadas enquanto saboreavam uma sobremesa preparada em conjunto. Suas conversas misturavam francês e inglês, cada um se esforçando para falar a língua do outro, como uma ponte que os aproximava cada vez mais. Emma descobriu uma mulher sensível e apaixonada por trás da fachada reservada. Claire gradualmente revelou suas dúvidas, suas esperanças, seu profundo amor pelo filho. E Emma, por sua vez, compartilhou seus sonhos, seus medos, seu desejo sincero de pertencer àquela família. Essa jornada gradual, feita de pequenas vitórias e esforços diários, transformou o relacionamento entre eles. À distância, nasceu um afeto incipiente, frágil, mas verdadeiro. E à medida que o casamento se aproximava, Emma sentia que não apenas uniria sua vida à de Lucas, mas também encontraria uma nova família, rica em tradições e amor. O dia tão esperado finalmente chegará. Ao amanhecer, a luz dourada da manhã banhava a paisagem francesa com uma suavidade quase mágica. A pequena capela de pedra aninhada entre campos de lavanda e carvalhos centenários, parecia ter saído de um conto de fadas. Seus vitrais deixavam passar raios de luz, projetando manchas multicoloridas nos bancos de madeira polida. Emma, em seu delicado e quase etéreo vestido branco, sentia cada fibra do seu ser vibrar de emoção. A renda fina e os bordados discretos de seu vestido haviam sido cuidadosamente escolhidos, simbolizando sua simplicidade e seu respeito pela tradição. Seu cabelo estava preso em um elegante coque, adornado com uma pequena flor de lis, o emblema da França e da família Martin. Lucas, de pé junto ao altar, era a própria imagem da elegância. Seu terno escuro, de corte impecável, acentuava sua postura ereta e seu olhar altivo. Ele não tirava os olhos de Emma, sorrindo com infinita ternura. Ao som suave das primeiras notas do órgão, anunciando o início da cerimônia, Emma sentiu o coração disparar. Pouco antes de dar o passo decisivo em direção ao altar, ela parou por um instante e, virando-se para Claire, gentilmente segurou sua mão. Em francês perfeito, com uma voz suave, mas clara, ela sussurrou: "Obrigada por me receber em sua família. Hoje tenho orgulho de ser sua nora." Os olhos de Claire se encheram de emoção. Ela apertou a mão de Emma com uma ternura que nenhuma palavra poderia expressar. Então, com uma voz cheia de ternura, respondeu: "Você já faz parte de nós, Emma. Bem-vinda à nossa família." Essa troca simples, repleta de sinceridade e doçura, era como o selo invisível que selava a união deles muito além do casamento. Nesse olhar compartilhado, nesse contato de mãos, havia todo um futuro feito de compreensão, respeito e amor. Emma sentiu lágrimas brotarem dos olhos, não de tristeza, mas de pura alegria. Ela soube, naquele momento, que todo o esforço, todas as noites aprendendo francês, todo o medo do julgamento valeram a pena. A cerimônia continuou imbuída de alegre solenidade, mas no coração de Emma ressoava sobretudo a certeza de ter finalmente encontrado seu lugar. A recepção que se seguiu à cerimônia foi um turbilhão de emoções, risos e reencontros. No grande salão adornado com luzes de fada e buquês de peonias brancas, convidados de todo o mundo formaram uma mistura colorida de culturas, línguas e histórias. Emma, radiante em seu vestido, movia-se com uma naturalidade recém-descoberta que surpreendeu agradavelmente a todos que a conheciam um pouco hesitante algumas semanas antes. Seu francês, fluente e natural, cativava a atenção. Ela não era mais a estrangeira tímida tentando se encaixar, mas uma jovem sincera e autêntica, capaz de conversar com carinho e humor na língua materna de seus sogros. Em diversas ocasiões, ela falou para agradecer aos convidados, compartilhar histórias emocionantes sobre seu encontro com Lucas e sobre seu aprendizado da língua francesa. Seu sotaque, longe de ser um obstáculo, era um traço de autenticidade que encantava e tocava profundamente. Os olhares de admiração de Claire eram uma recompensa muito mais preciosa para Emma do que qualquer elogio. Ela sentia, com o passar das horas, que aquele casamento simbolizava não apenas a união de duas almas, mas também a de duas culturas, duas línguas, dois mundos que agora pulsavam em uníssono. As conversas se misturavam, os brindes continuavam, as danças começavam, e cada momento parecia consolidar ainda mais aquela nova família.
Emma observava Lucas tão feliz, cercado por aqueles que amava, e compreendia como seu esforço, sua perseverança e seu respeito haviam aberto uma porta que nenhum obstáculo jamais conseguiria fechar. Naquele dia, sob a suave luz do entardecer, sob o céu estrelado do interior da França, Emma sentiu que havia encontrado não apenas um marido, mas também uma família, um lar, um lugar onde ela poderia ser ela mesma, respeitada e amada em toda a riqueza de suas diferenças.